sejam bem-vindos ao AgroTalk. O podcast conecta você ao que há de mais atual no mundo do agronegócio. Eu sou a Josi Marçal e hoje nós vamos debater sobre sucessão familiar. O futuro do agronegócio sempre começa dentro de casa. Para a nossa conversa de hoje, estamos recebendo a Bruna Dumont. Ela que é bacharel em Direito, mediadora e conciliadora judicial, empreendedora, pecuarista, palestrante e idealizadora do grupo Mulheres de Raça do Agro. Bruna, seja muito bem-vinda ao podcast AgroTalk. É um prazer tê-la aqui conosco na mesa de hoje. E antes de dar início ao nosso tema central, sucessão familiar, como foi a sua jornada dentro do agronegócio? Você nasceu dentro de uma propriedade, pais pecuaristas. Como foi esse dia a dia no agronegócio? Nós queremos saber um pouquinho da sua origem, da sua história de vida. Oi, Josi. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. E poder compartilhar essa história também é uma grande honra. Bom, vou contar para vocês então um pouquinho da minha história, né? Eu sou a Bruna, filha da Cláudia e do Ricardo. E meu pai, o Ricardo, junto com o Gilson, foram os fundadores da Agrocria. A Agrocria é uma indústria de sementes, né, para pecuária, de sementes de pastagens e nutrição para bovinos. E a Agrocria entrou no mercado em 78 e eu nasci em 79. Então eu falo muito que eu nasci ali nos balcões, minha mãe conta muitas histórias, eu tenho fotografias, onde geralmente eles estavam ali começo de empresa, todo mundo participa, né? É um trabalho a várias mãos. Então tem fotos minhas no Moisés, no balcão da empresa, enquanto ela ajudava a limpar, a organizar. Então eu literalmente nasci junto da Agrocria. E a empresa ficou no mercado por 43 anos e depois de um processo de capacitação, de profissionalização, foi disputada por multinacionais, por empresas nacionais e foi vendida. Mas agora voltando um pouquinho, né, porque eu já trouxe todo um contexto, então ali começou, os produtos eram feitos, né, as fórmulas eram feitas pelo Gilson, um dos sócios fundadores, em vários momentos, né? Ela teve vários momentos de produtos diferentes, mas o grande boom da empresa foi sementes para pastagens e a nutrição para bovino. Então ali no começo vendia arames, baldes, botas, enfim, tinha de tudo. Tinha um freezer muito grande para armazenar vacinas, enfim. E eu vou narrando aqui, a minha percepção é que eu vou caminhando dentro da loja e vivenciando e lembrando de tudo. E é muito gostoso estar trazendo isso para vocês. Então, desde pequena, muito interessante. Eu sou a filha mais velha, tenho mais 2 irmãos, mais novos que eu. Em casa é eu, a Laura e o Diogo. Mas desde pequena, eu não lembro aí ao certo desde quando. Talvez desde uns 12, 13 anos. Geralmente, nas férias de final de ano, eu fazia um estágio na empresa. Então, eu sempre estava ali fazendo alguma coisa. Eu tenho uma lembrança de que num certo momento eu ajudei a digitalizar tudo, foi uma transição, né, onde peguei toda a agenda dos clientes da empresa e levei tudo para o computador, então fiz parte ali dessa transição de uma maneira talvez até lúdica, nossas férias, passando ali. Então às vezes eu ficava no balcão, enfim, eu ia andando, e andando e conhecendo esses colaboradores, mas eu cresci ouvindo algo muito forte, sabe, Josi? Mas não era preconceituoso. O que eu cresci é que a gente podia lá em casa estudar e fazer qualquer coisa, qualquer curso, desde que não fosse um curso que nos levasse a trabalhar na empresa. E essa era uma mentalidade, era um propósito dos fundadores, né? Eles estavam começando ali, não tinham essa dimensão da grandiosidade que ia se tornar, não tinham ainda essa noção de perpetuação, de passagem de bastão, de grandiosidade de outras gerações, nem imaginavam onde eles chegariam. Então, cresci ouvindo isso, era para as duas partes, não era uma questão feminina, porque eu era mulher, enfim. E aí, segui rumos diferentes, fiz minha primeira graduação em fisioterapia, trabalhei em UTI, me especializei em acupuntura, e num certo momento, aquilo mexeu muito comigo, sabe, Josi? E eu falei, isso tá errado. Porque ali eu já tinha aí uns 25, uns 26 para 27 anos. Sua empresa estava aí quase batendo a casa de 30 anos. E me pareceu estranho, né? Essa história de ninguém vai trabalhar aqui. Mas e aí? Vai encerrar tudo? Isso acaba, né?
Porque eu tive uma vida muito confortável, teve vários ajustes, eu lembro das crises que a empresa passou, mas assim, sempre conseguindo prosperar, né? Passar pelas situações de desafios, de estar crescendo. E num certo momento aquilo mexeu comigo, porque eu já estava casada, eu já tinha 2 filhos, meu marido já com as escolas, com os negócios dele, eu comecei a voltar esse olhar para minha casa também. Eu falei, mas gente, isso vai acabar? E eu pensei, eu preciso ao menos ter conhecimentos que me levem a poder auxiliar ou, né, não há ausência de alguém, conduzir para que alguém cuide daquilo. E eu percebi que era hora então de voltar, de aprender a cuidar dos negócios da família, daquilo que me proveu, que me sustentou sempre. Eu também tinha que estar habilitada para fazer algo. E aí, na época, sentei com o Fernando Wilk, que era nosso diretor financeiro, e conversei muito com ele. E aí chegamos à conclusão, pensei se eu fazia administração ou não, e fiquei na dúvida se eu fazia. E aí falei, não, vou fazer direito, porque é um leque de opções diferentes, né? E se eu não quiser ficar na empresa, eu tenho mercado para ir para o mercado também. E a administração já ficaria muito focada ali. Então fui estudar direito. E aí fui estudar direito e entrei na empresa, não sei o ano que certo, mas entrei na empresa como estagiário do IEL. Ainda existe IEL? Acho que existe, né? Existe. E fiquei. Eu não sei se eram 2 anos que podia ser estagiário do IEL. Eu entrei, fiz todo o tempo de estágio do IEL. E depois fui oficializada, né? Assinei minha carteira, fiquei... E aí passei. Fiquei na empresa quase uns 15 anos até ela fechar. A gente vender, fechar não, porque ela está aberta. Mas fiquei ali quase uns 15 anos. Então, de estagiário do IEL no departamento jurídico, eu passei para outros cargos ali no jurídico também. E rodei na empresa, de maneira que, Bruna, onde você não passou na empresa? Eu não passei pelo departamento técnico. Eu acredito que o único setor que eu não tenha passado foi no departamento técnico. Mas os demais, eu passei em todos. Alguns mais tempo, só para conhecer a rotina. Alguns, ali eu permaneci por algum tempo trabalhando. E foi uma experiência muito rica, né? Estar em contato com todos. A Agrocria é uma empresa que os colaboradores eram muito antigos. Então, tinham muita história para contar, né? Conhecia uma origem dela. Porque começou, né, com balcão, como eu trouxe, vendendo vacina, materiais para propriedade rural. Desde sempre teve as fórmulas, né, para nutrição. E aí expandiu, tinham filiais, chegamos a ter filiais em vários estados do Brasil. Depois fecharam-se as filiais, abrimos as indústrias, sempre teve uma pequena indústria, mas depois fomos para o Polo Industrial Pudaia, fomos para o Polo Industrial de Cuiabá. E aí passamos a ter, então, os representantes ao invés das filiais, né? E de maneira que a gente tinha representantes em quase todos os estados do Brasil e alguns países vizinhos. E com essa movimentação, o que era legal era ver que tinham colaboradores desde o começo que fazem parte da história da empresa, né? E conhecem toda essa movimentação, toda essa história. Então, acompanhar com eles, ver esse movimento foi de uma grandiosidade assim, imensa, um presente que eu tive. E já ao final, eu estava ali então, né, na diretoria de relacionamentos, e quando a gente então, vamos dizer assim, nós levamos a Agrocria para o digital, num certo momento, e eu vejo que foi uma virada de chave, de levar para o digital, de mostrar, né, para o mundo o que a gente fazia. Então, levamos ela para o digital, levamos todo o trabalho de todos os representantes, todo o material de tudo que era feito dentro da indústria para esse digital, e foi algo muito bacana. E já nesse momento, a gente já estava se organizando para construir um conselho. Então a ideia dali era que eu fosse para uma cadeira de conselho junto com meu pai. Mas vamos fazer uma pausa e vamos voltar mais um pouquinho. Quando eu entrei na empresa, meus irmãos também estavam lá. E eu fui a última a entrar na minha casa. Da outra parte é uma outra história, mas vale a pena ressaltar aqui que da outra parte nós temos o genro do Dr. Gilson, o Flávio, que é um grande profissional e que está até hoje nos negócios. Ele continua com a nova empresa que é a Premix. Mas a história hoje é de cá. Quando eu entrei, então, meus irmãos estavam lá, mas já estavam se desligando. Então, aos poucos eles saíram, cada um foi cuidar de negócios próprios, de habilidades próprias, e ali eu fiquei.
de maneira que todos nós, né, tivemos a oportunidade de passar, de ver se a gente tinha um feeling para aquilo, se fazia sentido, né? E por várias vezes, Josi, eu falo muitas, trago muitas sinceridades, né? Quando eu converso com você. Várias vezes eu chorei, várias vezes eu tive medo de estar ali, me senti, enfim, senti várias coisas, são grandes os desafios, né? Me cobrava muito não ter uma formação técnica, hoje eu percebo que não tem necessidade. E aí várias vezes meu pai falava assim, minha filha, pode sair, vai estudar para concurso, vai fazer outra coisa. E eu falava para ele, eu amo isso daqui, eu amo o que eu faço. Enquanto a empresa existir, eu estou aqui. Ele falava assim, tá bom, mas o dia que você quiser ir embora, você tem meu apoio para você estudar. De maneira que, de fato, eu fiquei ali com ele até o final por um grande amor, né, Josi? É uma paixão muito grande. E chegou um momento, então, nós levamos meus marcos são muito pessoais, e meus marcos são por filhos, né? A mulher tem umas marcas diferentes, eu não lembro dos anos, mas eu lembro dos filhos. Hoje eu tenho um filho de 9 anos, então quando ele nasceu, nós estávamos levando a Fundação Dom Cabral para a empresa. E foi uma virada de chave, foi quando nós levamos a fundação. Paralela à entrada da fundação na Agrocria, eu comecei uma especialização em gestão de negócios na fundação também. E aí fiz todas as formações que a fundação oferecia em Goiânia. Eu fiz pessoalmente e a gente fez pela empresa. Mentorias, programas de desenvolvimento, todos, eu falo que todos os P's da vida que a fundação oferece, nós tivemos. E ali foi uma virada, né? Essa capacitação na Agrocria, sempre teve ali um ou outro assediando, querendo saber o valor de mercado. Meu pai sempre com aquela frase, eu não vendo, até que chegaram os meninos com uma proposta maravilhosa da Premix. E a gente tem que entender que tá tudo certo, né? Que também existem esses momentos, né? Passa-se um bastão, mas também passa-se para outras pessoas. E essa passada de bastão para eles, Josi, foi incrível. Porque são pessoas que têm o mesmo mindset que a gente, os mesmos propósitos, o mesmo berço. E eu acho que foi assim, foi escolhido a dedo pelo universo, para que aquilo desse certo, para que aquilo acontecesse de verdade. Foi um presente muito grande. Mas tem algo muito importante, que eu acho que ao longo das nossas conversas hoje eu vou trazer, e eu queria colocar agora. Ao longo de toda essa capacitação, uma coisa muito importante que eu vou trazer para você quando a gente fala de sucessão é transparência. E ao mesmo tempo em que a gente estava fazendo todo esse processo, né, de sucessão, eu subindo hierarquicamente dentro da empresa, né, de assumindo gerência, diretoria, eu sempre acompanhei todas as ofertas e negociações do mercado externo. Então nunca foi um segredo para mim. E essa transparência ela é muito importante. Para que uma sucessão aconteça, né, essas pessoas têm que estar conectadas com a verdade, para que haja uma afinidade, uma entrega. Então, assim, eu sempre soube que acontecia, que tinha um mundo paralelo, que aquilo estava sendo negociado. E está tudo certo, né? A transparência da gente participar disso tudo eu acho assim, importante. O segredo. É o segredo para que aquilo dê certo. Então, assim, foi uma surpresa para os colaboradores, foi uma surpresa para o mercado. Mas não só eu estava conectada, era uma coisa que dentro da minha casa, né? Eu, os meus pais e os meus irmãos acompanhamos junto com os outros, nem com os outros diretores, porque era só com o sócio fundador. Era algo só de fundador para fundador. E as famílias, nem os outros diretores sabiam, porque eu não podia vazar. Mas como família, como sucessores, nós sempre soubemos e acompanhamos. E muitas vezes meu pai perguntava assim, o que vocês acham? E a gente devolvia, a gente não acha nada. Quem construiu foi você. O que você escolheu, nós vamos apoiar. E ele ficava furioso. Furioso quando a gente dava essa resposta. De vez em quando, cada um palpitava, de maneira que ficava 50-50, e ele tinha que decidir. Mas a gente sempre colocava, olha, eu no meu ponto de vista aqui, da minha situação, eu enxergo assim, o outro enxerga de outro jeito. Mas faz o que você quiser. Porque a história foi ele que construiu, né? Junto com o outro sócio. Nós não temos poder para decidir algo se eles estão em vida e estão circulando, produzindo na ativa. E aí, Josi, é muito interessante porque eu cresci, né, ali, frequentando confinamento, se a época de confinamento dá risco. Então, assim, eu tenho muitas histórias pessoais. Meu pai chegando em casa com esse carro sujo, fedido, levando a gente na escola, ou buscando a gente de caminhão, enfim, são lembranças lindas que fazem parte da nossa jornada. E aí, num certo meio no caminho com o meu marido,
a gente ainda com pouco tempo de namoro, ele me liga e fala, me busca na rodoviária. Eu falei, cadê a caminhonete que você comprou semana passada? Eu troquei num pedaço de terra. E até hoje eu falo que ele vem trocando tudo que ele tem num pedaço de terra. Só não trocou a gente ainda. Então, de um lado e de outro, eu sempre tive conectado ali, Josi, com histórias diferentes, muitos desafios mesmo. Já tentamos uma associação na minha casa com o meu marido, não deu certo, muitos conflitos. E o importante é a gente trazer a nossa experiência para as pessoas, né, Josi? Trazer a vida real. Porque nem sempre dá certo e nem sempre é fácil. E é isso que pode inspirar. E a hora que eu conto a minha história, talvez eu veja uma solução para mim também. É isso, e que história linda. Como a sua, o agro brasileiro, ele é formado em sua maioria por empresas familiares. Só que quando chega a hora de passar o bastão, de fazer a transição, muitos produtores, muitas empresas enfrentam inúmeros desafios. Desafios esses que a Bruna relatou aqui para nós. Afinal, a diferença de visão, há muita falta de planejamento e ainda muitos conflitos emocionais. Nesse mundo, Bruna, quais são os maiores desafios que você enfrentou e que você, como conciliadora e inspiração para muitas famílias, você acredita que para unir essas gerações no campo, o que precisa ter? Você falou uma das importantes pautas, que é a transparência. Mas além da transparência, quais são os principais desafios enfrentados pelas famílias? E para você, quais são as principais soluções para esses desafios? Josi, eu trago alguns pontos muito importantes no meu olhar. E eu fico feliz quando eu olho para a minha história e vejo que algumas coisas estavam alinhadas, né? Porque hoje contar é lindo, gente, mas viver é totalmente diferente, passar por esses momentos. Então, assim, o que eu vejo que é a essência, né? É a gente entender o que é a força da origem desses fundadores, o que é a força do novo dos sucessores. São movimentos que eles precisam se acompanhar. Se eu voltasse no tempo, o que eu poderia falar para mim? Essa é uma pergunta interessante, né? Eu vejo algumas coisas como pilares, sabe, Josi? E que se eu voltasse no tempo, eu me estimularia. O que seriam isso, né? Trabalhar mais o autoconhecimento e a autorresponsabilidade. Eu acho que o autoconhecimento e a autorresponsabilidade são questões essenciais para o ser humano. Quem dirá num processo desse, sabe? E capacitação, lógico, capacitação também. Capacitação, então vamos lá, autoconhecimento, autorresponsabilidade, capacitação. Com esses 3 pilares, a gente consegue, né, unir a força da origem para entender o que vem ali desses fundadores com a força desses sucessores, para onde eles querem ir. Se eu voltasse no tempo, eu falaria para a Bruna de antes, investir em autoconhecimento e autorresponsabilidade. Algo que eu tenho muito orgulho de falar que eu venho fazendo já há algum tempo, de uma maneira muito profunda. Mas esse é o pilar de tudo, sabe, Josi? Porque o que a gente escuta muito hoje, e sem fugir do assunto, a gente escuta muito aquele papel da mulher que, às vezes, por ser mulher, é vítima, né? E ela tem um preconceito dela estar ali. Como a gente sai desse papel de vitimismo? Porque muitas vezes a gente assume, às vezes eu posso ter assumido ele também, né? Só porque eu sou filha do dono, em pensamento, sou filha do dono e as pessoas me tratam assim, ou eu não tenho uma formação técnica, as pessoas me olham assim. Isso são falas de vitimismo. Vamos sair desse lugar? Como é que a gente sai desse lugar? Indo para o autoconhecimento, conhecendo quais são as nossas sombras, quais são as nossas forças, né? O que a gente tem de habilidades, né? O que é minha responsabilidade, o que eu posso fazer e o que é responsabilidade do outro. Porque a partir da hora que eu não me conheço, e a partir da hora que eu não conheço as minhas fraquezas, as minhas sombras, eu vou entrar em reatividade com tudo que todo mundo falar. E aí tudo desanda. E aí a gente vai para um lugar de vitimismo porque o outro falou. Mas por quê? O outro pode falar o que ele quiser. Por que eu vou entrar em reatividade e vou sentir alguma coisa em relação àquilo? Entrou em ressonância com algum conteúdo meu que não está bem trabalhado. Então, se eu parasse no tempo, se eu pudesse voltar, eu ia falar para a Bruna, vamos começar com autoconhecimento e autorresponsabilidade antes. Teria sido mais leve. Mas a gente só aprende vivendo. E isso eu tenho feito por mim hoje, Josi. Então, acho que são pilares importantes. E aí, quando eu trago para você, né, essa conexão
da força da origem desses fundadores, né? Com a força desses sucessores. O que é isso que eu estou querendo te contar, né, Josi? A gente percebe muito o fundador que não quer passar um bastão. Ele tem medo de passar um bastão, ele fala que ele passou, mas ele não entrega o poder de gerir, enfim, de qualquer coisa. Ou aquele sucessor que recebe e fala, meu pai é um bosta, tudo que ele fez não serve para nada, deixa eu fazer esse trem dar certo. E tudo isso dá errado. Isso dá tudo errado, né? Por quê? Porque a gente tem que olhar para aquela base e ver o que veio e falar, foi por isso que deu certo, porque ele fez assim. Hoje eu tenho mais estudo, eu tenho mais conhecimento, existe mais tecnologia. Eu vou fazer o que você faz e vou fazer outras coisas também. Eu vou fazer isso prosperar. Então é reconhecer a origem, né, dessa empresa, reconhecer essas origens, a grandiosidade do que foi feito. E aí a gente pega e percebe que precisa dessa grandeza desse genitor, desse fundador, de falar, daqui para frente eu te assisto. Eu ofereci conhecimento suficiente, eu te entreguei uma terra, uma propriedade, uma empresa com tais habilidades, eu estou aqui para você me consultar. Mas daqui para frente você faz. E o outro, a outra parte tem a humildade de falar. E eu recebo e faço um pouquinho melhor. Então, quando é assim, dá certo. Mas costuma ter muito conflito no meio do caminho. Mais do que herdar uma terra, a nova geração, ela herda valores. A sucessão não é o fim de uma história, é o começo de uma nova. E Bruna, você relatou aqui no início um pouquinho da sucessão que você tentou fazer dentro da sua própria casa, da Bruna em diante, né? Deixando aí essa herança, esse legado. Do qual você falou que não deu muito certo. Então, primeiro, eu queria que você contasse essa história pra gente. E como foi pra você lidar com o emocional dessa relação agora como mãe e seus filhos? Vamos lá. Meu marido é médico e, no momento, ele está terminando uma residência de 4 anos no Araújo Jorge, que demanda muito tempo. Ele largou a carreira de professor, né? Nós também temos uma escola de ensino médio, de maneira que a propriedade também exige cuidados, né, Josi? Muitos cuidados. E, então, assim, para ele fazer essa residência, grande parte da propriedade está arrendada, e ele tem feito uma gestão à distância. E vamos lá para a Bruna, para a autorresponsabilidade da Bruna. De uma certa maneira, eu sempre questionei foi uma palavra chique agora. Eu sempre questionei a maneira dele gerir. Não respeitando como ele geriu desde o começo. Porque eu não participei dessa gestão desde o começo. Quando a gente tem casal, o casal é um par. No olhar sistêmico, o casal é um par. Então, eles estão juntos, em qualquer situação. E ali eu olhava para ele diferente. Eu não respeitava essa capacitação dele, a maneira como ele fazia, como ele sabia. E, enfim, de maneira que eu sempre questionei como ele fazia a gestão, ou como ele investia, essa maneira mais ousada, mais atrevida de, como eu brinquei no começo, de vender tudo, mais um pedacinho de terra. Meu olhar é um pouquinho mais cauteloso para o negócio. E, de um certo momento, a gente quis envolver os meninos já, para cada um, enfim, envolver e trazer um pouquinho de habilidade, de conhecimento, de vivência. Nós ficamos muito tempo sem nas propriedades, né? Várias questões de saúde, questões de estudos, questões de logística, questão de trabalho, várias questões. Quando a gente traz várias questões, também são desculpas, né, Josi? Porque, na verdade, o que é prioridade a gente faz. Então, a gente vai de novo para o lugar de autorresponsabilidade, são desculpas. E, num certo momento, ele quis fazer um outro movimento, tentamos criar uma holding com papéis diferentes, com cláusulas diferentes. E eu não aceitei, porque havia ali um desnível de paridade, da conjugalidade, no poder de tomada de decisões, e eu falei, não, aqui nós somos pares. Ou as tomadas são juntas ou não são. Envolvia os meninos, 2 dos meus filhos já são maiores de idade, eles também não aceitaram, não quiseram assinar esse contrato, e de certa maneira isso também é um desrespeito com esse genitor, trazendo esse olhar sistêmico,
porque sai de um lugar de filho para questionar o que um pai fez. Então, são vários desajustes, sabe, Josi? E de maneira que isso não foi feito ainda. Mas é algo que, o que eu acho que é a riqueza disso tudo, Josi? É eu poder olhar, verbalizar essa história e entender que existem coisas a serem feitas e serem trabalhadas. Uma coisa é eu falar, e é o que a gente vê no judiciário, né? As famílias em guerra, inventários de décadas, e as famílias se matando por causa de um pedaço de terra, de alguma questão. Com a ampliação de consciência que esse olhar sistêmico traz, com o olhar da mediação, eu consegui entender qual é o movimento nosso. Ele está errado, não está fluindo. Eu consigo entender, eu numerei alguns pontos aqui, de maneira que agora, que essa ampliação de consciência, de onde estão essas questões, o que precisa ser trabalhado, a gente pode trabalhar com clareza e construir algo. Eu acho que essa é a grandeza do olhar sistêmico, a gente olha, porque a vida é feita de conflito. Se a gente não tiver nenhum conflito, a gente nem levanta da cama. Você não vai ter dúvida se você vai trabalhar ou se você vai dormir. Se você não tem fome, você vai nem levantar. Você precisa trabalhar, você não precisa comer, você não tem filho para cuidar. São escolhas. Os conflitos são nada mais, nada menos que escolhas. Eu faço isso ou eu faço aquilo. De maneira que tem uns que são muito maiores e outros são bem menores. Mas a vida é feita de conflitos. Agora, como a gente lida com os conflitos é que é a questão, né? A gente vai terceirizar a responsabilidade, a gente vai culpar o outro, ou a gente vai olhar o que é meu, o que eu posso fazer. Então, essa ampliação para mim de consciência, Josi, de por que isso não deu certo, foi muito rico. Hoje eu venho trabalhando isso em família. Esses papéis, os papéis de cada um, respeito à hierarquia, de entender o que foi construído, que uma hora a gente chega lá. E talvez nem é tanto essa frase não deu certo, eu acho ela muito forte para dentro da sua família, assim, quando eu vejo a sua história. Talvez é um processo. Naquele momento, né? Aquilo não aconteceu. A holding. Naquele momento, mas está dando certo. Vou seguir você, porque estamos construindo algo novo. Isso. Né, olhares novos, onde cada um está indo para o seu lugar, reconhecendo o que existe, reconhecendo o que foi feito, de maneira que a gente possa fazer algo novo depois disso. E como são seus filhos? Eles têm esse amor a esse legado que foi construído pelos avós e que agora está sendo construído pelos pais? Ou eles têm aquela escolha da individualidade, de querer estar cada um na sua área e olha aquilo ali como um lazer? Porque a gente tem que entender também que a família brasileira e todos nós que estamos nessa parte da transição, cada um tem a sua escolha. E respeitar essa escolha, ela faz parte do processo. Nem toda herança vira um legado, não é verdade, Bruna? Josi, eu levo muito para eles um pouquinho do que como eu olhei para a agrocria. Eu acho que eles precisam entender, para saber a quem delegar uma gestão, se não é o que eles querem trabalhar. Eles precisam entender. Porque a hora que eles entendem, eles vão respeitar o que foi construído, né? Então, hoje, meu mais velho está terminando a faculdade de medicina, ele mora fora, ele vem a Goiânia 30 dias no ano, totalmente fora do cenário, né? A minha menina prestando vestibular também para medicina, a gente sabe que também vai sugar muito. Meu marido fala muito, de 9 anos, falou assim, esse vai ser o meu sucessor. Aí eu vou lá e falo, não, sucessor são todos. Esse pode até viver mais na fazenda. Pode ter uma paixão diferente, sucessor todos vão ser. Em que medida cada um vai contribuir, a gente não sabe, Josi. Mas uma coisa eles têm a consciência de que grande parte da qualidade de vida que eles têm vem da terra. Isso é importante, esse reconhecimento. Muito. Né, então, da vida que eles têm, do estudo particular na faculdade de medicina, fora eles têm a consciência de que vem dali. Então, isso é respeitar essa história desse pai, dessa mãe, daquilo que foi construído, de entender que aquilo precisa ser cuidado e cultivado, para poder passar, para eles também serem, né, beneficiados diretamente disso depois na nossa ausência. Então, isso eu levo para eles. Bruna, quais os desafios você tem enfrentado diariamente na sua transição de carreira? Eu te acompanho há algum tempo e eu acho a sua história lindíssima. Para mim, é uma inspiração. Uma pessoa que migrou e circulou em tantas áreas, desde a área da saúde, área administrativa, empreendedora, área jurídica. E hoje ver você
com novos passos e galgar aí dentro da área judicial, como conciliadora, como mediadora e ajudando tantas famílias do agro, tantas histórias que passam pela sua mão e ali você tenta trazer um pouquinho de amor, de acolhimento e de resolução. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós como tem sido hoje o trabalho da Bruna agora auxiliando outras famílias. O que você tem percebido e mudou um pouquinho do seu olhar para dentro da sua realidade a partir do momento que você passa a cuidar de outras vidas? Josi, é interessante e é tão bacana, né? Porque a gente vai tão no automático, a hora que você faz a pergunta, a gente para e olha para a nossa história. E é bacana a gente poder se observar e verbalizar um pouquinho disso. E hoje cedo, pensando, né? O que eu ia falar sobre isso com você? E olha só a diferença, né? Quando a gente está ali num cargo de liderança, num cargo de gestão, o que a gente tem que fazer? Resolver. A gente tem que tomar decisões rápidas, certeiras, todos os dias. Você tem que resolver. E aí, quando nós vendemos as indústrias, né? Eu falei, bom, vou estudar para concurso. Aquilo não fez o menor sentido para mim. Ainda de vez em quando tem uma de terapia, porque ainda tem uma cobrança muito grande. Mas eu percebi que eu não tenho essa identificação. E aí eu me encontrei na mediação, me encontrei com a constelação como para o ser humano, no olhar sistêmico da constelação dentro do direito. E o que é o diferencial, Josi, que é leve? Se num cargo de gestão a gente resolve, aqui eu fui para um outro lugar, quando eu trabalho com a mediação, com o direito sistêmico, eu não resolvo. Eu facilito. E é leve. E é grandioso. Porque o que eu faço é facilitar a jornada de alguém. Quem resolve é o meu cliente. E é muito interessante viver opostos tão grandes. Aqui eu sou cobrada para resolver. Eu sou paga para resolver. E aqui eu sou paga para não resolver. Eu não tenho que resolver nada. Eu tenho que facilitar a jornada do meu cliente. Facilitar essa ampliação de consciência dentro de um conflito, das famílias, das empresas, né, de casais em divórcio. Eu tenho que facilitar, trazer para eles à tona o que está acontecendo, como é que a gente resolve, trazer hipóteses de como resolver aquilo, mas eu não resolvo. Então, assim, é muito diferente sair de um extremo para o outro, né, e ao mesmo tempo trazer esse olhar amoroso, de respeito, um olhar sem julgamento das histórias que chegam. Porque chegam histórias muito difíceis, Josi. Chegam histórias muito tristes. E aí eu escuto um. E aí eu escuto o outro. E a gente percebe que do outro lado tem um ponto de vista da outra parte também. Então, o papel de ser neutro, ele é muito grandioso. Mas é um exercício diário. De poder acolher todas as partes sem esse julgamento e só facilitar a jornada delas. Então a gente precisa de muito conhecimento técnico e a gente precisa de um pente fino dentro da gente, como ser humano, nas nossas questões pessoais. Se eu não estiver sempre em terapia, em processo terapêutico, passando um pente fino nas minhas questões, eu me emaranho completamente nas questões dos clientes, porque eu vou me identificar, é uma dor minha, eu me identifico com a dor dele e aquilo simplesmente não foi. Então, a gente tem que estar em constante processo de autoconhecimento para estar simplesmente facilitando a caminhada desse cliente que chega. E os resultados são lindos. E você acha que nesse período em que você está atuando como mediadora, como conciliadora, e principalmente dentro do agronegócio, eu vejo uma vertente muito grande de famílias se adaptando, inclusive à constelação. Eu queria que você explicasse para nós, de forma prática, como tem sido trabalhar essa constelação dentro do agronegócio, dentro das nossas famílias brasileiras, e os pontos positivos, né, os frutos positivos que têm surgido a partir deste trabalho. Josi, eu vou tentar ser bem simples, porque se deixar a gente fala horas disso. Para mim hoje, o que é a constelação? A constelação é uma técnica terapêutica. Para mim, o que ela é? Uma filosofia, um estilo de vida, um olhar para o ser humano. É como eu vejo o mundo hoje. Então a gente parte de 3 princípios. A hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber.
São os princípios da constelação. A hierarquia eu trouxe aqui várias vezes, né? A hierarquia desajustada, eu tive problemas, né? Numa holding, enfim. Trouxe a hierarquia dentro da empresa, que existem os fundadores estão acima, né? O pertencimento, todos pertencem. Numa empresa, se a gente desconsidera um fundador que já saiu do negócio e a gente não olha para o que ele trouxe para a empresa, aquilo não vai fluir, né? Se a gente exclui um irmão, porque o irmão deu trabalho na empresa ou não gosta do negócio, aquilo também não vai dar certo. E o equilíbrio entre dar e receber, tão básico, né? Não trabalha, a gente trabalha e tem um salário, senão aquilo também dá errado. Então, a constelação, ela traz esses 3 olhares. Dentro do direito, eu chamo isso de princípios que regem os relacionamentos. E se esses princípios estão em harmonia, a vida flui. Se eles estão em desajustes, a gente tem os conflitos. E de maneira, Josi, como que eu levo isso, né? Para dentro do direito, para dentro dos conflitos das famílias empresárias, das famílias do agronegócio. Eu levo isso em vários formatos. Eu levo isso desde em reuniões, né, para construir acordos, para ver os conflitos, fazer mediação de conflitos, tomada de decisões, em posturas, em olhar, em trazendo essa consciência. Às vezes, em questões de inventário, a gente vê que tem um outro irmão fazendo um inventário, numa hierarquia. O ideal seria o mais velho, mas ele tem que delegar, às vezes ele está inconformado com aquilo, e a gente faz as falas. Às vezes tem nas famílias, né? Uma segunda família daquela pessoa, e aí exclui o primeiro filho, os filhos do outro casamento, e a gente traz. Então a gente traz esse reconhecimento. Então é um jeito de olhar a vida. E eu faço também as constelações em grupo, em forma individual. E a riqueza é muito grande. A hora que a gente faz esses movimentos em grupo, a gente percebe o que acontece? Por que a gente tem os conflitos? O que tem por trás de um conflito? Tem dor. O que tem por trás da dor? Um amor não visto. É muito simples. A hora que a gente olha e vê o que não está sendo visto, que geralmente são vínculos de amor, a gente põe tudo em ordem, com falas, né? Então, há muitas vezes esse olhar sistêmico de explicar para as pessoas o que pode estar por trás desse conflito. As pessoas falam assim, então é isso. E eu falo, e aí volta para casa e começa a se posicionar diferente. Porque eu falo, Josi, que é essa ampliação de consciência. A hora que a gente percebe o que está acontecendo e que esse movimento nosso no dia a dia não está legal e que a gente começa a agir diferente, esse é o poder da constelação. Porque ela não é uma mágica, ela é uma técnica terapêutica. Como potencializar ela? Com consciência e com novas ações. Então, é um trabalho de quê? De autoconhecimento, de autorresponsabilidade. É uma reforma íntima, né? Para que a gente vá para um lugar diferente de só ser vítima, de reclamar. Que a gente assuma o protagonismo da nossa história. E protagonismo é algo que a gente fala muito quando fala de mulher do agro, né? Muito, e estamos aqui nos momentos finais. Passa tão rápido, né, Bruna? Passa rápido. Mas, antes de terminar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse protagonismo da mulher no agronegócio, mas dentro dos grupos, dos núcleos. Você como idealizadora do Mulheres de Raça do Agro, um grupo tão lindo do agronegócio, em que as mulheres se apoiam e que elas podem cada dia mais tomar o protagonismo da própria vida. Então comenta um pouquinho com a gente sobre essa importância, né, das mulheres estarem sempre no centro das decisões, mas estarem unidas, sempre buscando uma ponte de apoio. Josi, quando você fala isso, eu volto pro pertencimento, né? Esse princípio do pertencimento. Nós precisamos pertencer a algum lugar. Nós pertencemos ao nosso núcleo familiar que a gente forma com o nosso par, com o marido. Nós pertencemos ao núcleo familiar dos nossos pais, mas a gente também pertence a núcleos que a gente se identifica na sociedade. E Bert Hellinger traz muito que mulheres precisam de grupos de mulheres e homens precisam de grupo de homens. É ali que a gente se fortalece as nossas habilidades femininas, e é lá que os homens, como outros homens, vão ganhar força no masculino também. Então isso é muito rico para a gente trabalhar as nossas essências. E outra coisa, né, Josi? Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todos os grupos, porque existem tantos grupos lindos e cada um tem um propósito. E os propósitos vão de encontro com os fundadores. Então, cada um se identifica com um grupo e está tudo certo, né?
O importante, eu acho, é a gente identificar qual o propósito daquele grupo. Eu me conecto com essa demanda, eu tenho essa necessidade também, e estar ali, né? Porque os grupos estão aí para oferecer apoio, em cada um numa fase, né? E tem o seu grupo, que é maravilhoso. Hoje eu levo todo mundo para ele. Mas eu te mando mensagem, inclui alguém, porque é isso, é levar conteúdo, é levar respeito, é levar união, é uma troca. Gente, e elas entenderem que o que elas estão vivendo, né? A gente tem ali tantas mulheres que ficaram viúvas depois do Covid, elas entenderem que elas não são únicas nessa dor. E que existem outras pessoas passando por isso. Só isso já é uma riqueza muito grande, só isso já é um suporte, já dá um apoio naquela jornada que ela está vivendo. Ela entender que a dor dela não é única e que ela pode conversar com alguém e que a outra pessoa vai ter empatia com a dor dela e vai ajudar ela a resolver alguma coisa. Então essa é a riqueza desses grupos, né? A gente tem que, e respeitar, né, Josi? Tem que ter um respeito dos grupos entre si, porque tem lugar para todo mundo. É isso, perfeita a sua fala. Tem lugar para todo mundo. Basta que haja um acolhimento e uma conexão sincera. A gente tem que ter coração aberto para estar recebendo e também para doar um pouco de nós, né? Bruna, estamos aqui finalizando o nosso Agrotalk. Muito feliz por contar a sua história hoje, por tudo que você compartilhou aqui. Como você sabe, eu sou uma admiradora da pessoa Bruna Dumont, da empresária Bruna Dumont e de tudo que você tem feito pela nossa sociedade, principalmente por protagonismo da mulher. Então, que seu caminho seja muito iluminado e abençoado por Deus, como você tem iluminado e abençoado tantas vidas que passam pelas suas mãos. E antes de finalizar, deixe aqui as suas últimas mensagens para quem nos ouve, para quem nos vê. Queria que você deixasse sua mensagem final. Mas aí agora eu vou chorar, né, Josi, depois de uma declaração linda dessa. Eu faço das suas palavras as minhas por você. Eu acho que aqui tem um grande amor e respeito. Mas uma mensagem é que essas mulheres invistam, Josi, nesse autoconhecimento, nessa autorresponsabilidade. Esse é o poder, né, que nós temos de liderança. Aí estão as nossas armas, aí estão as nossas forças, né? Ali tem a nossa força do feminino e a nossa força do masculino para ir para o mundo e de entrar em contato com tudo que a gente tem dentro da gente. Então é isso, praticar, né, e desenvolver a autorresponsabilidade e autoconhecimento. Para mim isso é o mais importante de tudo. Muito obrigada, Bruna. Obrigada a todos vocês que nos acompanham no Agrotalk TBC. Uma ótima semana. Que Deus nos abençoe, nos vemos em breve. Nos siga nas redes sociais, Instagram Agrotalk, YouTube Agrotalk TBC, Canal 13 TBC. O agronegócio precisa ser compartilhado. Esperamos você no próximo programa. Fiquem com Deus.